Pessoal, o bicho tá pegando, é muita coisa acontecendo aqui no Brasil. O Brasil realmente não é para amadores. A gente vê coisas acontecendo que a gente tem hora que não acredita que isso está acontecendo aqui no nosso país. Ontem nós tivemos a nova edição dos Twitter Files, né? Mais um tanto de e-mails aí divulgados. E nós ficamos sabendo agora que o Felipe Neto era um dos que davam as cartas lá no Twitter, né? Ele mandava bloquear quem ele queria. Então não eram as políticas do Twitter que mandavam ali na plataforma. O que mandava ali eram as pessoas que tinham influência junto aos servidores do Twitter. E o Felipe Neto era um dos principais influenciadores que davam as cartas ali e inclusive mandavam cancelar as pessoas. Parece que o Alan dos Santos foi um de que o Felipe Neto encomendou a cabeça dele lá no Twitter, né? Ontem nós tivemos também a votação em relação à prisão do Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar a Marielle. Lá na CCJ, então, foi feita a votação para os deputados votarem ali se a prisão do Chiquinho Brazão ela era legal, ela era constitucional. E acontece que o Chiquinho Brazão ele não foi preso em flagrante. O Alexandre de Moraes determinou a prisão dele, mas ele não foi preso em flagrante e deputado federal, senador, só pode ser preso em flagrante delito ou crime inafiançável. No caso, o crime que ele estava sendo acusado era de obstrução da justiça. Então não é um crime afiançável. E também ele não foi preso em flagrante. Então os deputados da direita se uniram e resolveram votar contra essa prisão do Chiquinho Brazão, por quê? Assim como foi o caso da Flor de Lis, Chiquinho Brazão deve ser cassado e depois que ele estiver sem o mandato dele, ele sim ser julgado lá pela primeira instância e condenado, se for comprovado os crimes dele, e parece que certamente será condenado sim. O Chiquinho Brazão parece que sim, foi o mandante. O pessoal da extrema esquerda gostaria muito que isso não tivesse acontecido, gostaria que fosse alguém ligado ao presidente Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro, que eles acusaram o tempo todo, inclusive durante as eleições, acusaram o presidente Bolsonaro de ter envolvimento com a morte da Marielle. Na maior cara de pau, ninguém foi condenado, ninguém foi nem acusado por fazer fake news em relação a isso. Mas o fato é que o presidente Bolsonaro foi sim prejudicado durante as eleições porque ele foi acusado o tempo todo, inclusive o Lula falou que gente dele envolvida aí no caso da morte da Marielle, se referindo ao presidente Bolsonaro. Então, o que estava sendo julgado ontem na CCJ não era o crime, até porque a CCJ não tem competência para julgar, não é um tribunal do júri para julgar um homicídio. Ali estava sendo julgado, estava sendo votado se a prisão era legal ou não. E a prisão ela é ilegal, assim como é a prisão do Daniel Silveira, né? Mas aí foi referendado pelo Congresso Nacional naquela época. Então eu vou mostrar para vocês o que a esquerda está fazendo. A esquerda está pegando agora esse fato da direita ter se unido para votar contra essa prisão do Chiquinho Brazão, porque isso aí está dando munição para o pessoal do Supremo Tribunal Federal não obedecer mais à lei e prender deputado e senador na hora que eles quiserem, independente de ter flagrante ou não. E aí a direita então votou contra por conta disso, e votou contra acertadamente. Votou observando a legalidade. E a esquerda, então, agora está acusando a direita de estar passando pano para o miliciano matador da Marielle. Como é típico desse pessoal da extrema esquerda. Temos aqui o Guga Noblar, o energúmeno, dizendo o seguinte: ajude a espalhar a lista dos 25 deputados que votaram na CCJ para libertar Chiquinho Brazão. Olha só o mau caratismo desse cara. Ele sabe que não é isso aqui que foi votado lá. Ele sabe que era pela legalidade ou não da prisão, que é ilegal. O cara que encomendou a morte da Marielle. A bancada bolsonarista em peso passando pano para ele. E aí colocou aqui a lista dos parlamentares, inclusive alguns do centro aqui, do centrão, que votaram contra, porque tá na cara que é uma prisão ilegal. E tá na cara que o Supremo, integrantes do Supremo estão fazendo isso para ganhar cada vez mais poder e ficar subjugando os outros poderes. Estava vendo dias atrás, em relação àquele PL 2630, que eles chamam PL das fake news, que é o PL da censura. O Lira pegou e falou que aquilo lá não ia andar, não tinha condição, porque
tomou uma proporção assim gigantesca de que a narrativa da direita foi a que venceu, que é a que diz que é uma PL da censura, e é o PL da censura. E aí, então, o Lira falou que não ia colocar em pauta. E aí, nós já vimos lá o Dias Toffoli falando que até junho ele vai colocar para votar lá no Supremo um dispositivo muito parecido, ou até a cópia desse PL 2630 da censura, para votar lá no Supremo, porque, segundo ele, o Congresso Nacional não está querendo votar. Agora, imagina vocês, os poderes, eles são, em tese, né, pelo menos é o que diz a nossa Constituição, eles são independentes e harmônicos entre si. Está lá na nossa Constituição. Imagina vocês se a Câmara ou o Senado resolvesse se imiscuir em coisas que estão sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, tem lá um deputado ou um senador corrupto que o processo dele está lá para ser julgado e já está quase prescrevendo. Isso quase não acontece, dificilmente isso acontecer, né? Lá no Supremo Tribunal Federal. Nunca aconteceu, aliás, né? De prescrever processo de corruptos lá porque eles colocam na gaveta e deixam lá até prescrever, né? Imagina se o Congresso, a Câmara ou o Senado resolvesse falar assim, ó, o Supremo Tribunal Federal não está dando andamento àquele processo e nós vamos tomar uma providência aqui para que isso seja dado andamento. Se meter em assuntos de um outro poder, será que o Supremo Tribunal Federal aceitaria de bom grado esse tipo de coisa? É a mesma coisa quando o Supremo Tribunal Federal se mete em assuntos que não é deles, de legislar. Eles tinham que ser apenas os guardiões da nossa Constituição e não ficar legislando. Mas o que eles estão fazendo agora é legislar. E aí o Dias Toffoli, então, diz que como há uma inércia do Congresso em relação ao tal do PL das fake news, o Supremo, então, vai votar alguma coisa lá para tomar providência nesse sentido, já para as próximas eleições deste ano. Imagina vocês nós termos agora o Supremo Tribunal Federal, junto com o TSE, fazendo algo pior do que eles fizeram na eleição de 2022. A perseguição a um lado só do espectro político, porque eles não perseguem ninguém da esquerda. Não teve ninguém da esquerda que foi perseguido por essa turma. E aí nós temos aqui o Rogério Corrêa, deputado petista. Agora, por 39-25, a CCJ da Câmara dos Deputados aprovou a manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão. Foi aprovado por 39-25, tá? Lá na CCJ, agora vai para o plenário. E agora, a ultradireita, não existe nem extrema esquerda para essa turma, essa cambada de pilantras, mas é ultradireita. Vai continuar tentando votar a saidinha do Brazão? Ele sabe que o que foi votado ontem, ele é um parlamentar. Ele sabe que isso aqui que ele está falando é uma tal de uma fake news que eles falam tanto aí. Mas ele não está nem aí, porque não dá nada para eles. Eles podem mentir à vontade. Aí ele fala, bandido bom para eles é bandido solto para continuar obstruindo a justiça. Quem são os bandidos que estão soltos? Inclusive o maior deles, além de estar solto, está ocupando a presidência da República hoje. Então quem que gosta de bandido solto? É o pessoal da extrema esquerda, que sempre gostou, até porque houve uma comemoração gigantesca, né, dentro dos presídios, das cadeias, de meliantes, quando saiu o resultado das eleições, né? E aí nós temos que lembrar, esse avanço dessa ditadura aí, nós temos que lembrar, desde quando aconteceu lá em 2022, o caso do Daniel Silveira. Nós temos que lembrar deste caso, tá? E eu vou trazer para vocês aqui, ó, o caso do Daniel Silveira, quando ele estava ainda sendo... tinha a decisão lá da prisão do Daniel Silveira, ele ficou lá na Câmara, ele falou que ia ficar lá na Câmara e tal, e aí ele deu uma coletiva de imprensa. E olha só o que ele falava, então, nessa época. Pelo amor de Deus, vocês fazem ideia do que está acontecendo? Explica. É muito claro. O ministro Alexandre de Moraes já desbordou todas as legalidades constitucionais e tem a mídia aplaudindo isso ainda, gente. Vocês não vão acordar, não? Vocês não estão vendo que é um único ministro fazendo um bando de atrocidade jurídica? Que qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que está errado e vocês estão aplaudindo ainda? Vocês sabem o que vai acontecer? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a 10 anos se houver essa escalada por uma única pessoa na corte? Ele tem 8 pedidos de impeachment, 9 com o que eu protocolizei hoje. Vocês sabem como que nasceu o inquérito 4781? Vocês têm ideia do que é? Nasce de ofício. Não pode abrir inquérito de ofício. Eles usam o artigo 43 do Regimento Interno do STF. Eles falam que o crime, quando é cometido nas dependências do Supremo, pode-se abrir um inquérito como qualquer tribunal, ok, concordo. Mas em acórdão eles confundem jurisprudência com dependência. Não tem nada a ver. Isso é pueril, isso é inepto. Qualquer um sabe que não existe esse tipo de interpretação jurídica.
O regimento deles é diante da Constituição de 88, à luz da Constituição de 69. E eles não aplicam mais a lei, que é pátria, que é o Código Penal e Processo Penal. E está todo mundo aplaudindo, gente. Ele está prendendo parlamentar por opinião. A letra de lei é taxativa. Não há interpretação. Qualquer imbecil sabe isso. Desculpem o termo. Ele está prendendo parlamentares por crime de opinião, coisa que não existe. Isso era 29 de março de 2022. Essa coletiva de imprensa do Daniel Silveira, ele falando, olha, gente, o que está acontecendo? Vocês vão continuar aplaudindo isso? E a imprensa continua não só aplaudindo, como continua fazendo parte desse esquema. E aí as pessoas ficam falando em golpe para lá, golpe para cá, tudo para essa turma da extrema esquerda é golpe. Mas o fato é que o golpe, ele já aconteceu. O golpe já aconteceu. É mais ou menos o que está aqui, ó, o golpe em 3 passos. O primeiro passo, o Fachin soltou o Lula, desprezando todo o processo legal, ignorando a condenação de 3 instâncias e 9 juízes. Não foi só o Moro que condenou o ex-presidiário. O segundo passo, Barroso impediu o voto impresso, interferindo no legislativo. Quem não se lembra do Barroso dentro do Congresso, fazendo lobby lá, pressionando os parlamentares para que não votassem o voto impresso. Agora, por que não ter o voto impresso? Ia prejudicar quem se tivesse o voto impresso, né? Com mais transparência. Pressionando deputados com processos em tramitação no STF. E o terceiro passo, o Xandão impôs uma ditadura ignorando a Constituição, impôs a censura, persegue conservadores e favoreceu escandalosamente Lula nas eleições. Isso aqui sim é um fato. Então, o golpe, ele aconteceu. O golpe, ele aconteceu. E aí, o que acontece? Quando é agora, o ministro Fux, Luiz Fux, ele autoriza a abertura de um inquérito dentro do Supremo Tribunal Federal. Eles continuam na ilegalidade, porque o Supremo Tribunal Federal não poderia abrir inquérito. Quem abre inquérito é o Ministério Público ou a Polícia Judiciária. Mas aí o Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, autoriza a abertura de um inquérito para investigar o Nicolas Ferreira por ter chamado o Lula de ladrão. E até você vê gente indignada da própria esquerda em relação a isso. Nós temos aqui o PCO, que é um partido de extrema esquerda. PCO, a partir da causa operária. Eles foram no Twitter e colocaram a seguinte nota aqui, ó. O ministro do STF, Fux, abriu um inquérito contra Nicolas Ferreira, um parlamentar, por algo que ele falou. Ou seja, o cara está sendo investigado por fala, o cara é um parlamentar, ele está ali para falar. E está sendo investigado, foi aberto um inquérito no Supremo para investigar o cara. O deputado federal mais votado do Brasil. Aí continuou o PCO. É absurdo. Um deputado é eleito pelo povo para debater e legislar. Um juiz eleito por ninguém elegeu o Fux e nenhum dos que estão lá, não tem o direito de punir ninguém por falar, muito menos um deputado. E aí você vê o pessoal da imprensa, o pessoal da extrema esquerda, todo mundo aplaudindo isso. Nós temos aqui ó, o Lindbergh Farias, o lindinho lá da lista de propinas da Odebrecht, o Lindbergh Farinha. Urgente, o ministro Luiz Fux abriu um inquérito contra o bolsonarista Nicolas Ferreira por ter chamado o Lula de ladrão. Esse termo bolsonarista que esse pessoal usa aqui é em termo pejorativo. Eles falam de forma pejorativa para tentar denegrir. Para eles, bolsonarista já é uma coisa pior do que um nazista. Não vai ter descanso para esses mentirosos que ficam acusando os outros sem provas. Olha só quem que está falando que o Nicolas Ferreira estava acusando o Lula sem provas, chamando o Lula de ladrão. Porque se ele foi condenado por corrupção em 3 instâncias, e só de dinheiro devolvido da turma que roubou lá, a turma dele, eram cerca de 25 bilhões que foram devolvidos, que mal tem chamar um cara desse de ladrão? Mas eles, da extrema esquerda, podem chamar qualquer um do que for, de genocida, de fascista, de nazista, de estuprador, e não precisa ter prova nenhuma, não. E não dá nada, ninguém é processado, não é aberto inquérito lá no Supremo Tribunal Federal, o TSE faz de conta que não viu, se isso acontece durante as eleições, é o que mais aconteceu. Quem não se lembra daquela vez que o presidente Bolsonaro estava indo de moto, com os seus guarda-costas ali, todo mundo de moto, várias pessoas, e ele viu aquelas venezuelanas, ele parou lá, ele falou, ó, pintou o clima, eu parei e fui lá ver, e elas mostraram a pobreza que elas estavam vivendo ali, e falando sobre o país dela, a Venezuela.
Isso daí foi suficiente para o pessoal da extrema-esquerda acusar o presidente Bolsonaro de estuprador e de tudo mais. Sem contar que a Maria do Rosário já tinha chamado ele de estuprador quando ela estava lá defendendo o Champinha, aquele estuprador, e o Bolsonaro queria castração química para ele. Então, eles podem fazer o que eles querem, né? E eles fazem. Olha só isso daqui, ó. Então aí você vê, né, o presidente Bolsonaro no dia 24 de novembro de 2021 esteve lá na Câmara dos Deputados, né, recebendo ali uma medalha, foi homenageado ali, e ele foi chamado por toda essa turma da extrema esquerda aí de genocida, aos gritos ali de genocida. Foi o mesmo que o Nicolas Ferreira fez quando o Lula foi lá na Câmara dos Deputados e chamou ele de ladrão. A mesma coisa, só que foi o Nicolas e mais uns 2 ou 3 ali só, né? Ali foi toda a extrema-esquerda chamando em coro o presidente Bolsonaro de genocida. O Luiz Fux autorizou abrir inquérito para investigar e para punir esses extrema-esquerda aí por causa disso, porque o presidente Bolsonaro não é um genocida. Por mais que eles criem narrativas, se for olhar para quem é o genocida, nós podemos dizer que o Lula, sim, é um genocida. Porque o presidente Bolsonaro estava diante de uma pandemia que jamais o mundo tinha visto, e ele comprou as vacinas assim que elas foram disponibilizadas no mercado. Mais de 600 milhões de doses ele comprou. O Lula, nós sabemos que a dengue é uma doença que é um problema que é causado por aquele mosquito Aedes aegypti, que todos os anos acontece no Brasil em determinada época do ano. É previsível. E o Lula, mesmo sendo um problema que é previsível, ele não comprou a vacina, ele se recusou a comprar a vacina lá do Japão, e ninguém chama ele de genocida. Ninguém está chamando ele de genocida. Então nós estamos vivendo tempos em que as coisas estão nesse nível, né? Nós estamos vivendo tempos onde o Barroso vai lá na Uni e fala que derrotou o bolsonarismo. Daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a democracia que nós conquistamos. Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação. Derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia. Ou seja, a direita, que hoje é, no mínimo, metade do Brasil, tá? No mínimo, metade do Brasil. Se a eleição fosse hoje, eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro teria larga margem de vantagem em relação ao ex-presidiário que está no poder. Mas para o Barroso, essa turma é toda antidemocrática. Só democrática é o Barroso e o pessoal da extrema esquerda. Eles que são democráticos. E agora o que o Elon Musk está mostrando para a gente aí, através desse o Twitter Files, né, tá mostrando esses e-mails que foram da época do Twitter, antes do Elon Musk ter comprado, daquelas perseguições que foram feitas à direita, está mostrando aí que a democracia deles não é bem assim, né? Parece que o Alexandre de Moraes está muito preocupado agora com isso daí, né? Ele se manifestou ontem, todo sem graça. Mas o fato é que ele está perdendo o sono com o Elon Musk, porque o Elon Musk está mostrando quem realmente é, não só aqui no Brasil, mas está mostrando para o mundo inteiro quem é Alexandre de Moraes e essa trupe que está do lado dele ali para fazer essa ditadura aqui no Brasil, chamando isso de democracia. O tempo todo usando a palavra democracia. Essa turma da extrema esquerda, quando eles falam a palavra democracia, você pode correr, que eles estão querendo prender você. É mais ou menos isso. Então, pessoal, é isso. Eu peço a vocês que observem se estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se aí embaixo. Se inscreva, deixe também o seu like, faça seus comentários
e nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.